Quais métodos e recursos você considera mais eficazes para quem está começando a aprender a Libras agora? A primeira coisa é captar que na Libras e em todas as línguas existem palavras que são mais usadas e mais importantes do que outras palavras. E que se você aprender primeiro essas palavras, você vai ter um senso interno assim, de felicidade por você estar conseguindo aprender e por ser realmente útil aquilo no seu dia a dia, que já te coloca em vantagem. Então, na Libras, se você aprende primeiro quais são os sinais mais usados e mais importantes na comunicação, você consegue se conectar com muito mais surdos no seu dia a dia, em qualquer ambiente que você encontre com eles, quer seja no seu trabalho, na sua igreja, na padaria da esquina, ou mesmo lá na sua religião, ou em qualquer outro ambiente que você venha a encontrar com pessoas surdas, até mesmo se isso ocorrer de forma online. Para além disso, existe também um outro aspecto muito poderoso nas línguas, que é, obviamente, existem tipos de frases que aparecem com mais frequência do que outros tipos de frases. Então, uma vez que você capta e você sabe como montar as frases das formas mais comuns e mais importantes na língua, isso faz com que você consiga desenvolver um nível de comunicação ainda mais profunda. Para além disso, existe uma sequência ideal de aprendizado, uma sequência ideal de que quais são os sinais que você deveria aprender, quando deveria aprender eles. Então, por que aprender esses sinais aqui primeiro e esses outros aqui depois e aqueles outros ali mais à frente? Então, existe uma sequência ideal. E se você aprende nessa sequência ideal de sinais, o seu cérebro vai ter mais facilidade de aprender as outras coisas. Mas, para além disso, esses tipos de frases também, que são tão importantes nas línguas, em especial na Libras, existe uma sequência ideal também de quais são os tipos de frase e qual que é o momento certo de você aprender cada um deles. Porque se você fizer isso, você entende aquela lógica e isso vai servir como se fosse um trampolim para você aprender as outras estruturas e como montar outras frases ainda mais elaboradas para comunicar até mesmo situações comuns do dia a dia, mas que se faz necessário aquele tipo de construção ali específica. Para além disso, esse conjunto de sinais numa sequência ideal de aprendizado e também esse conjunto de tipos de frases em uma sequência ideal de aprendizado, existe uma sequência natural de aprendizado que o nosso cérebro tem como ser humano. E que se você pega esses sinais na sequência ideal e você pega essas frases na sequência ideal e você faz esse aprendizado e você aprende realmente a Libras, estuda realmente a Libras, nessa sequência natural que o nosso cérebro tem de aprender coisas novas, em especial de absorver um novo idioma, isso faz com que a sequência de aprendizado que você está tendo seja realmente um encaixe perfeito com a forma natural como o nosso cérebro aprende uma nova língua. E isso aí eu chamo de sequência perfeita. Por quê? Porque é um encaixe natural. É o encaixe natural que o seu cérebro já tem de captar as coisas e de organizar uma nova língua quando você está absorvendo aquela língua de forma natural e de forma intuitiva. E se você faz isso para os sinais e para as frases na sequência ideal de aprendizado deles, então isso se torna realmente uma sequência perfeita, que vai entrar como se fossem engrenagens que funcionam muito bem para o seu desenvolvimento na Libras. Mas, para além disso, eu e Raquel, minha esposa que é surda, somos casados há mais de 14 anos, identificamos que esse processo de absorção, ele funciona de forma ainda mais poderosa para você absorver sinais dentro de frases, nessa sequência perfeita de aprendizado. Isso aí funciona de forma ainda mais poderosa quando você faz isso com histórias, que realmente são histórias envolventes e que ativam aspectos emocionais.
Porque o nosso cérebro humano, ele foi constituído de tal forma que nós amamos histórias. Nós nos conectamos com histórias de forma prática. E para poder vivenciar a Libras dessa forma, existem várias estratégias que você pode utilizar. E no processo de mapear essas estratégias para poder guiar os nossos alunos e os meus mentorados para realmente poderem aprender a Libras e se desenvolverem ainda mais, eu, a Raquel e o nosso time aqui da Universidade da Libras e Unidestravas, nós mapeamos e desenvolvemos um portal especial de aprendizado da Libras. E nesse portal, tudo já está na sequência perfeita. A sequência intuitiva, a sequência natural com que o seu cérebro absorve a Libras. A sequência natural que vai impulsionar e desenvolver o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, ali tem práticas que começam com relaxamento. Por quê? Porque no dia a dia são tantas coisas que acontecem que, eventualmente, você já chega para poder aprender algo e você está com a cabeça tão cheia de coisas que aquele aprendizado ali não flui. Então é necessário primeiro ter um relaxamento. Agora, esse relaxamento, da forma como ele foi desenvolvido ali, de forma muito simples e prática, ele é tão poderoso e baseado em tantas técnicas diferentes das neurociências cognitivas que ele impulsiona toda a experiência de absorção da Libras que você vai ter dentro daquela aula. Além disso, as aulas são bem práticas e bem compactas. Isso faz com que o seu cérebro ele aprenda muito do começo daquela aula e aprenda muito do final daquela aula. Só que como as aulas são curtas, então isso faz com que a sua mente absorva aquilo ali de forma ainda mais poderosa. Mas, para além disso, a Libras é uma língua visual. Então você precisa de ver a Libras. E você precisa de conectar todo o aprendizado que você está tendo com aquilo que você já conhece, com a sua percepção do mundo. E por isso, todas as práticas devem envolver aspectos visuais do dia a dia, dos mais diversos contextos. Para além disso, à medida em que você vai avançando lá no portal, você chega em momentos ali em que você vai ativar o seu aprendizado. E aí tem várias técnicas para você poder ativar o seu aprendizado ali dentro. Técnicas que envolvem os seus aspectos de motores, envolve seus aspectos físicos, envolve aspectos emocionais, envolve aspectos lúdicos, ou seja, são múltiplas camadas, múltiplos sentidos que são ativados ao mesmo tempo e que fazem você ir absorvendo. E eu e Raquel desenvolvemos tudo isso de uma forma bem passo a passo, que à medida em que você vai se desenvolvendo, você realmente percebe que você está se desenvolvendo. E com práticas especiais em que você não apenas entende a Libras, mesmo quando os surdos fazem rápido, mas também que você consegue se expressar em Libras, e mais do que isso, você consegue se expressar sem ficar preocupado em qual sinal, qual palavra, como é que monta a frase. Tudo isso passa a ser um processo natural nesse conjunto de ferramentas que estão lá dentro do portal. E para além disso, eu ainda acompanho as pessoas passo a passo. E você mesmo pode ter o meu acompanhamento passo a passo e personalizado dentro de um grupo seleto, guiando você do zero ou do nível que você está para você realmente desenvolver e avançar na Libras. Eu vou deixar aqui abaixo o link, você clica lá, preenche sua ficha de interesse, que meu time vai conversar com você para nós trabalharmos juntos nos seus bastidores, para você ter acesso ao nosso método e também ao portal e também a ter essas sessões de acompanhamento personalizado comigo em grupo, onde eu vou te analisar as suas sinalizações, vou te dar um feedback personalizado, apontando e direcionando você para que você realmente seja preparado na sua comunicação na Libras ou mesmo na interpretação conforme for o seu objetivo. Se você quer ter o meu acompanhamento personalizado, o meu direcionamento em passo a passo, com materiais selecionados para você absorver a língua de sinais, para você absorver a cultura surda, ter essa forma incrível de comunicação, fazer a diferença e ao mesmo tempo ter esse diferencial em você mesmo, passando a serviço como essa ponte de comunicação, acesse o link aqui abaixo, preenche sua ficha de interesse que meu time vai conversar com você para nós trabalharmos juntos. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Você gostou? Compartilhe com seus amigos que também querem aprender mais da Libras
ou mesmo coloca lá no seu grupo de Libras para que mais pessoas possam aprender e se desenvolver ainda mais na Libras. E se você quer ter o meu acompanhamento e o meu direcionamento no seu processo de aprendizado da Libras, aprofundamento, ou mesmo se tornar intérprete, ter esse diferencial na sua comunicação, se tornar fluente em Libras, está realmente preparado para se comunicar com surdos, acesse o link logo aqui abaixo e a gente se vê do outro lado.